Você já imaginou trocar a agitação da cidade pela paz do campo, onde a natureza dita o ritmo da vida? É nesse cenário que encontramos Tomás, um pastor que vivia numa pequena cabana de madeira, perto de um riacho de águas cristalinas. Para ele, o despertador era o canto dos pássaros e a luz suave da manhã. Tomás não precisava de muito para encontrar o que tantos procuram: o equilíbrio. Enquanto cuidava de suas ovelhas, ele escrevia versos num caderno simples. Sua poesia era como a paisagem ao redor, clara, direta e harmoniosa. Ele dizia que as palavras não precisavam de enfeites. Assim como o campo não precisa de artifícios para ser belo, Tomás acreditava na áurea mediocritas, a dourada mediania, uma ideia antiga que ensina a viver de forma equilibrada, sem o luxo exagerado e sem a miséria. Uma vida na medida certa. Certo dia, um homem da cidade o encontrou escrevendo debaixo de uma oliveira. O visitante, acostumado com a correria, o barulho e as disputas do mundo urbano, ficou intrigado com a tranquilidade do pastor. Ele falou sobre prédios altos, festas, poder e dinheiro. Tomás ouviu tudo com paciência e com um sorriso. Explicou sua filosofia. O homem da cidade perguntou se ele não sentia falta de emoções fortes, de paixões avassaladoras, dos dramas que inspiram tantos artistas. Tomás respondeu que, embora a literatura já tenha valorizado os extremos, o céu e o inferno, a culpa e o perdão, ele preferia a clareza da razão e a serenidade que a natureza oferece. Era uma escolha consciente. Essa escolha refletia um movimento maior, uma escola literária que estava ganhando força naquela época: o arcadismo. Inspirado nos poetas da Grécia e Roma antigas, o arcadismo buscava um retorno à simplicidade, à razão e ao equilíbrio. Os poetas arcades frequentemente adotavam pseudônimos de pastores, como se vivessem numa Arcádia imaginária, uma terra de paz e harmonia. E Tomás fazia exatamente isso. Quando escrevia, ele não era Tomás, mas sim Silvano da Colina, um nome que evocava essa tradição clássica. Seus poemas falavam sobre temas universais, mas sempre sob a ótica da simplicidade. Ele escrevia sobre a beleza do campo, o amor sereno e a passagem do tempo. Ao ver o sol se pôr, ele se lembrava do Carpe Diem. Aproveite o dia, mas não como um convite desesperado para viver intensamente, antes que tudo acabe. Para Tomás, Carpe Diem significava viver cada momento com calma, apreciando as pequenas coisas, como o balançar do trigo ao vento ou o som da água do riacho. Além de poeta e pastor, Tomás era um leitor das ideias de seu tempo, o século das luzes. Ele admirava os pensadores que defendiam a razão e a ciência como ferramentas para compreender o mundo. Essa confiança na lógica e na ordem do universo se refletia em seus versos, que eram sempre claros, organizados e sem exageros. Para ele, a poesia deveria iluminar, não confundir. Outro conceito importante para Tomás era o Fugere Urbum, ou fugir da cidade. Ele não odiava a vida urbana, mas acreditava que o campo era um refúgio de pureza e tranquilidade, longe da ambição e da falsidade, que muitas vezes encontrava na cidade. Sua poesia nascia dessa conexão profunda com a paisagem rural. Era ali que ele encontrava sua verdadeira inspiração. Com o tempo, a fama de Silvano da Colina se espalhou pela região. As pessoas vinham de longe para ouvir seus poemas. Elas se encantavam com a simplicidade e a beleza de suas palavras, que falavam de um amor calmo, da vida no campo e da importância de se viver com moderação. Seus versos eram como um bálsamo para a alma, um lembrete de que a felicidade pode ser encontrada nas coisas mais simples. A vida de Tomás tornou-se um exemplo vivo do arcadismo. Ele não apenas escrevia sobre a natureza, a razão e o equilíbrio. Ele vivia
esses ideais. Sua existência mostrava que a verdadeira grandeza não está no excesso ou na ostentação, mas na harmonia entre o ser humano, a natureza e a própria razão. E assim, enquanto o riacho continuava seu curso tranquilo, parecia ecoar a lição de Tomás: a beleza está no equilíbrio. A história desse pastor poeta nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas. Onde encontramos nosso equilíbrio? Será que, em meio à correria do dia a dia, não estamos perdendo a chance de apreciar a simplicidade, de ouvir o canto dos pássaros ou de simplesmente respirar fundo e sentir a paz? A mensagem de Tomás, ou melhor, de Silvano da Colina, continua relevante, nos lembrando que, às vezes, o caminho para a felicidade é mais simples do que imaginamos. Obrigado por acompanhar essa jornada poética conosco. Se você gostou dessa história e quer explorar mais sobre literatura, arte e filosofia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!